cultura, mas quem perdeu ontem vai ficar um pouco perdido nisto. E vamos falar então hoje não só sobre a questão do uso da bateria na adoração, mas também vamos falar sobre a música em si e a dança. Embora eu não perca muito tempo nesta manhã com a dança. Alguns argumentos que são levantados pelos amantes de uma música mais badalada e mais barulhenta são o seguinte. Em Samuel, capítulo 10, verso 5, diz que os profetas profetizavam ao som de tambores. Para quem não sabe, a bateria ela é composta por alguns instrumentos, por isso que chama-se bateria, porque tem vários instrumentos. E tem os tambores, o pandeiro, o tambor, e também tem o símbolo, que é o prato. A bateria é composta disso, basicamente. E o instrumento mais importante da bateria são os tambores. E é o que vamos analisar aqui no contexto bíblico. Então, lá em Samuel 10, 5, diz que os profetas profetizavam ao som de tambores. Aí, então, alguns usam este argumento. Está vendo? Olha aí. Eles profetizavam usando tambores. E aí, como é que você vai escapar dessa? Mas não tem só esse argumento. Olha outro. O outro argumento é que a filha de Jefité dançou diante do pai com a dufes. E a dufes é um tipo de tambor. Está lá em Juízes 11, 34. Então o argumento é, aí, está vendo? Mais tambores. E aí, como é que você vai escapar desta? Vamos lá. Ainda diz também que as mulheres de Israel dançavam diante de Saul e de Davi com adufes, com tambores. Está em 1 Samuel 18, 6 e 21, 11. Esses são alguns argumentos, e tem mais outros argumentos que nós vamos explicando aqui no decorrer das palestras. Se eles usavam tambores, por que nós não podemos usar tambores? Já que alguns dizem por aí que nós não podemos usar tambores. Consequentemente, bateria. Mas a pergunta que faço é, onde estavam esses tambores sendo usados? Era na igreja? Sim ou não? Primeira questão, não era na igreja. Existem outras explicações em cima desses textos, mas o nosso tempo não permite explicar. Mas a primeira coisa que nós devemos sair daqui pensando, esses textos apresentam música com tambor, mas não era dentro do templo, não era na igreja. Vamos lá, vamos continuar. Veja o que mais diz a Bíblia. O povo dançou diante do bezerro e houve... Obrigado, irmã. O povo dançou diante do bezerro e houve tambores. Aliás, foi o único culto oferecido a Deus que houve tambores e, na verdade, não estavam adorando a Deus. Estava adorando o diabo, o bezerro. O único culto em toda a Bíblia oferecido a Deus como igreja, como povo, como igreja, oferecendo um culto a Deus com a música com tambores, foi o único culto em que houve tambores. E nesta ocasião não estavam adorando a Deus, mas ao diabo. Miriam, a profetisa, dançou com pandeiros e levou o povo de Israel também ao mesmo. E começaram até a dançar ali e tudo mais. Aí alguns usam esse argumento. Está vendo? A profetisa Miriam pegou o pandeirinho e mandou ver. Mas, olha que interessante. Pode soltar. A pergunta que surge é, e Moisés, dançou? E de onde o povo trouxe os tambores e os adufes? Esse estilo diferente de culto? A Bíblia diz que Miriam dançou e ela levou mais de 1 milhão de pessoas ao mesmo. E com tambores. Mas e Moisés? E tem outra coisa. O povo havia acabado de sair do Egito. Ficaram cerca de 400 anos escravizados. Desaprenderam tudo o que Deus havia ensinado anteriormente e aprenderam tudo o que os egípcios tinham por costumes. Por exemplo, alguns usam esse argumento. Olha lá, Miriam com tambor lá. Mas a pergunta é,
Se podemos usar os tambores na igreja, porque Miriam, ao sair do Egito, usava tambores, então nós homens podemos nos casar com mais de uma mulher. O que vocês acham, esposas? O que você acha, irmã? Imagina, você na concorrência aí. Por que estou dizendo isso? Porque os israelitas também trouxeram esses costumes lá do Egito. E não só esse tipo de costume, mas também na liturgia, no culto que ofereciam aos deuses, aprenderam a mesma coisa no Egito. Chegavam a oferecer um culto nus. Eles aprenderam outras coisas além disso, além de prestar culto nus, e além de cantar tambores, e além da poligamia. Aprenderam outros ritos ainda também. É por isso, essa é uma das razões também porque que Israel vagueou 40 anos no deserto. Lembra-se que Moisés foi para o deserto, mas Deus só mandou que ele fosse o libertador depois de 40 anos. E sabem por quê? O Espírito de Profecia responde. Diz assim que Deus queria retirar os costumes, tudo o que ele havia aprendido no Egito, do seu caráter, do seu estilo de vida, para ser o libertador. E o povo de Israel também vagueou por muito tempo, também por esta razão. Porque Deus queria, primeiro, antes deles entrarem em Canaã, realizar um processo de santificação na vida deles. Nesse processo de santificação, estava incluído também a maneira de adorar. Está claro isso aqui? E quanto à dança de Davi? E Davi dançou ou não dançou? O que vocês acham? Davi dançou ou não dançou? Então podemos dançar na igreja? Os mais conservadores aqui, os tradicionais da igreja, o que vocês acham? Vamos dançar na igreja? Vamos colocar, eu contei ontem, eu estava uma vez passando em frente a uma igreja evangélica. E a porta assim, bem aberta, e eu olhei lá para dentro, que estava uma barulheira, parecia uma discoteca. E passei em frente e eu vi um tanto de dançarina lá na frente. De repente nós podíamos adotar esse estilo, não é? E colocar umas irmãs aqui para fazer uma aeróbica musical aqui na frente. Aliás, uma vez eu fui numa igreja fazer uma visita, me convidaram, eu fui, né? Uma igreja evangélica. E olha, lá eles fazem até trenzinho na igreja. E foi até engraçado porque todo mundo ficou olhando para mim, porque todo mundo batendo palma e chacoalhando o corpo, e eu lá, do meu jeito, né? E todo mundo olhava para mim, eu fiquei lá no fundo, e todo mundo olhava para trás, assim, e ficou olhando. Aí eu cutuquei um irmão que estava comigo e falei assim, ó, bate palma aí, rapaz. Que experiências duras, né? Mas Davi não dançou. E agora? Eu sei que muitas bíblias aqui diz que Davi dançou, mas a minha Bíblia não diz. A minha Bíblia diz que Davi saltou. Alguém tem essa versão aí? A sua diz? Então leia para nós, bem alto. Ok, então outras Bíblias aí diz a mesma coisa, que Davi saltava. Por que que uma está dançava e a outra saltava? A pergunta que surge é qual é o contexto do ocorrido? E no hebraico a palavra usada é karar. No hebraico a palavra é karar, que significa, que pode ser traduzida também como salto ou pulo. Sabe aquelas palavras que têm vários significados no português? Por exemplo, a palavra lima. A palavra lima pode significar uma ferramenta, pode significar uma fruta, ou pode significar um sobrenome, ou um nome, ou pode significar o nome de uma cidade. Aí vai depender do contexto, o que é que o contexto pede. Alguns tradutores traduziram carar como dança, mas outros tradutores traduziram como salto. Porque na visão deste, Davi estava dançando, porque houve música. Na versão do outro tradutor, ele pensou o seguinte, não, Davi aqui, ele apenas saltou porque ele estava extasiado de alegria, estava muito alegre. Você já ficou muito feliz e alegre? E com tanta alegria, com tanta felicidade, começou a pular de alegria? Então Davi saltava acompanhando o ritmo da música. É esse o significado. Pode ser que seja até uma dança, sim, mas não as danças como nós vemos hoje. É uma espécie de atitude corporal, acompanhando o ritmo de música, demonstrando felicidade em sua atitude corporal. Olha o que diz Ellen White a respeito. Ellen White reforça dizendo que Davi saltava diante do Senhor, acompanhando
a música com alegria, acompanhando o ritmo da música. Conforme a música ia tocando, ele ia pulando e saltando no ritmo da música. E aí, nós podemos dançar na igreja? Sim ou não? Este argumento serve para a gente dançar na igreja? Sim ou não? Sim ou não? Um dia o ancião mostrou esse texto para mim e disse assim, tá vendo aqui, olha, a Bíblia diz que nós devemos dançar. Ah é? Onde diz isso? Aí mostrou esse texto, mas a Bíblia não diz isso. Primeiro, não era na igreja. Mesmo que fosse dança, literalmente em questão... Primeiro, não era na igreja. Era apenas uma expressão, uma demonstração de alegria. Porque a arca havia chegado e Davi ficou muito feliz e contente. E começou a saltar. Ok? E o Salmo 149 e o Salmo 150 que fala para louvar ao Senhor com adufes, que é um tambor, e fala para louvar o Senhor com danças. Nestes dois capítulos, a palavra dança vem da palavra hebraica, machual. E pode se referir a instrumento de sopro, como a gaita de foles, cornetim ou flauta, e não a dança, como sugere algumas traduções. Embora a maioria dos teólogos acreditem que ali se refere à dança literalmente. Mas eu vou aqui deixar algumas interpretações interessantes e vocês escolhem qual vocês acham que é mais coerente com o texto bíblico. Primeiro, você percebe que a lista toda refere-se a instrumentos. Não é verdade? E só uma palavrinha ali diferente de instrumento que é dança. Em algumas versões, na minha versão não fala dança, fala flauta, ou instrumento de sopro. O autor estava falando sobre instrumentos. Mas um tradutor aí pensou bem, não, aqui vamos encaixar uma dança aqui, porque aqui tem muito instrumento, então, onde tem instrumento tem música, onde tem música tem dança, então vamos colocar dança aqui. A segunda explicação é, porque a palavra machual ela pode significar instrumento de sopro, seja gaita de fole, seja flauta. Segundo, não é só a palavra dança aqui, mas a palavra adufes, que é um tambor. Louvai ao Senhor com adufe, com tambor. Nós vamos entender no decorrer da palestra, porque Salmo 150, alguns teólogos acreditam que este capítulo fora escrito antes de Davi ser rei. Tá, e que significado tem isso? Se este capítulo realmente fora escrito antes de Davi ser rei, e acredita-se que ele foi escrito no período em que Davi havia vencido o gigante Golias. E era uma expressão de alegria, de exultação. Se este capítulo for escrito neste período, isso quer dizer que Davi escreveu essas palavras muito antes de Deus ter dado as instruções de como deveria ser a música. Vocês vão entender agora, mais para frente, porque nós vamos mostrar as instruções que Deus deu sobre a música. E as instruções que Deus deu foi muito depois do período em que Davi escreveu o Salmo 150. Então é possível que ele tenha escrito num período de ignorância até. Porque depois ele muda, o próprio Davi muda de opinião e de atitude nessa questão. E vamos ver isso agora, vamos lá. A bateria é formada por símbolo. Nós temos aqui o símbolo, que é o prato aqui em cima. Nós temos o pandeiro aqui no meio, os tambores ali do lado, e nós temos ali um adufe, que é uma espécie de tambor também mais parecido com um pandeiro. E aqui a bateria hoje moderna, né? A bateria antiga, e aqui embaixo a bateria moderna, do século 21. Aquela de cima é a bateria antiga. Vamos então analisar este contexto da bateria, dos instrumentos que foram usados na liturgia do Antigo Testamento. Nós vamos perceber que alguns instrumentos não faziam parte da liturgia na adoração a Deus, e outros faziam. E é com base nisso que vamos entender aqui o contexto geral. Pode passar para a gente? Davi ele recebeu algumas instruções da parte de Deus. E o interessante, Davi já era músico. E Davi, por ser músico, entendia muito de música. Inclusive a Bíblia diz que Davi até construía, projetava instrumentos. Se Davi era músico, criava instrumentos, se ele era entendido em música, por que Deus de repente chega e passa algumas instruções para Davi de como deveria ser a música e o instrumento que deveriam ser usados? Será que este homem sabia pouco? Ou será que ele sabia muito, mas sabia de maneira distorcida? Se eu sou doutor num determinado assunto, e você chega e me dá instruções,
nesse assunto, que eu sou doutor e você não é doutor no assunto. Se você me dá instruções, é porque ou eu não sou tão instruído como deveria, ou então eu sou muito instruído, mas de forma equivocada. E Deus chegou então, através do profeta Natã, e deu algumas instruções para Davi sobre música. Mas instrução sobre música para um músico? E deu instruções para Davi de quais instrumentos eles deveriam usar na adoração. Deus instrui Davi na música. E Deus fala quais os instrumentos que deveriam ser separados para adorar a Deus. Espera aí, na Bíblia tem isto? Na Bíblia fala quais instrumentos devem ser separados para louvar e adorar a Deus? Na Bíblia fala. Mas eu não sabia, já fiz ano bíblico 50 vezes, nunca vi isso na Bíblia. Essa eu duvido. E tem pessoas que duvidam mesmo. E agora vocês vão ver na Bíblia de vocês. Abram em 2 Crônicas 29. 2 Crônicas, capítulo 29. O versículo 25 e o versículo 26. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. 2 Crônicas. Olha que interessante. Eu gostaria que vocês até anotassem algum papel, anotassem o que eu vou dizer, para vocês usarem isso como evidência, como prova do que a Bíblia está dizendo. 29 de 2 Crônicas, versículo 25 e o verso 26 diz assim, olha: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo mandado de... Então, parem aí. Vamos lá. Olha aqui, para mim agora, todo mundo. Símbolos são aqueles pratos. Alaúde é uma espécie de violão. Ele é muito similar a um violão. É um instrumento de corda. E harpas, que é outro instrumento de corda. E no finalzinho do verso 26 diz assim, que também as trombetas foram separadas. Então, Deus pediu 4 instrumentos. Deus pediu os símbolos, Deus pediu o alaúde, que é uma espécie de violão, e Deus pediu a harpa e, posteriormente, as trombetas. 4 instrumentos para serem usados na adoração. Olha só, se esses instrumentos foram escolhidos por Deus, alguns podem dizer assim, não, esses foram escolhidos porque naquele tempo não tinha muito instrumento. Mas eu pergunto, qual era o instrumento mais usado nesta época pelos israelitas? Os tambores. Se era o mais usado, por que Deus deixou de fora na sua lista? Bom, Davi sabia de música, não sabia? Sabia ou não sabia? Claro que sabia. Se ele sabia de música e sabia de instrumentos, por que Deus não deixou ele escolher? Mas nós escolhemos as músicas que vamos cantar para o Senhor, não é? Porque Deus não permitiu que Davi escolhesse os instrumentos que seriam usados na adoração. Agora eu vou fazer um paralelo. Moisés escreveu os 10 mandamentos nas pedras, foi assim? Por que Deus não permitiu que Moisés escrevesse os 10 mandamentos? Porque os mandamentos eram, ou são, santos, solenes, representam o seu caráter. Agora, por que Deus não permitiu que Davi, da mesma forma que não permitiu que Moisés escrevesse os 10 mandamentos, por que Deus não permitiu que Davi escolhesse os instrumentos? Estão percebendo como o assunto é sério? Estão percebendo? Se Deus deixasse Davi escolher, Davi colocaria tambores. Prova disto, que Davi algumas vezes pegou tambores, não na igreja, fora. Perceberam como o assunto é sério? Podemos adorar a Deus com qualquer tipo de instrumento? Não. É a Bíblia quem está dizendo, não sou eu. Deus não deixou. E se Deus não deixou, porque tinha algo muito importante envolvendo isso. Assim como Deus não deixou que Moisés escrevesse os 10 mandamentos. Demonstrando com isso um grau de importância e de relevância muito grande nessa questão.
da música e dos instrumentos. Agora olha o que diz o restante do verso. Versículo 25, vou ler de novo e a gente termina. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi de Gade, o vidente do rei, e do profeta, porque, agora vem a resposta. Por quê? Porque este mandado veio de quem? Do Senhor, por intermédio dos seus profetas. Pode soltar aqui para a gente agora. Olha aqui. Símbolos, alaúdes, harpas e posteriormente trombetas. O texto bíblico diz, porque este mandado veio da onde? Do céu, do Senhor. Veio do céu, veio do Senhor. Por intermédio dos seus profetas. Estes instrumentos são qualificados como? Então quer dizer que existem instrumentos do Senhor e instrumentos que não são do Senhor? Não ir além do que está? Do que está escrito. Símbolos, nós temos aqui os símbolos embaixo, que são 2 pratos. Nós temos o alaúde, que é ali o formato do violão, a harpa e as trombetas aqui, né? Num estilo semelhante ao da época. E naquela época existiam os tambores, os pandeiros, etc. Mas ficaram de fora da lista que Deus escreveu, que Deus ditou. Pode passar. Por que os tambores ficaram de fora da adoração no santuário? Porque Deus escolheu os instrumentos, porque o santuário ia ser inaugurado, uma música estava sendo preparada, Davi morreu antes da inauguração, 11 anos antes, quem inaugurou foi Salomão, e quem cuidou da música nesse tempo após Davi foi um cantor maior chamado Asaf. E pelas instruções dadas por Deus, ele preparou a música, um coral de 4.000 vozes. Desses 4 instrumentos que Deus separou, apenas 2 eram usados para fazer a melodia. Apenas 2 eram usados para fazer melodia. Quais eram? Os 2 instrumentos de corda, a harpa e o alaúde. O símbolo era para dar a marcação inicial da música, e os intervalos da música, e o final da música. Por quê? Porque o coral tinha 4.000 vozes. Como que se ensaia um coral de 4.000 vozes? E as trombetas? Era para convocar o povo à adoração, e somente os sacerdotes é que podiam soar a trombeta no momento solene da adoração. Para convocar a igreja, convocar o povo à adoração. Sabem quando um rei chega e eles então tocam aquelas trombetas, anunciando a chegada do rei, para que o povo possa se levantar e entrar num processo de reverência? Da mesma forma, quando fosse começar a adoração a Deus, os sacerdotes então tocavam, soavam a trombeta, para convocar o povo. Aí alguém então diz assim, mas então nós não podemos usar o piano, porque não existia piano no santuário. Será que não existia o piano no santuário? Se você abrir a caixa do piano, você vai descobrir algo interessante ali. Se você abrir a tampa do piano, você vai descobrir algo interessante ali. Sabe o que tem dentro de um piano? Uma harpa. Interessante, né? Mas o piano foi usado nos cabarés, nos botequins. E aí, como é que fica? Ora, pode ser usado aonde for. A questão é, qual instrumento tinha no santuário e qual não tinha. A questão é, qual instrumento Deus separou e qual não separou. Nós vamos entender o porquê que Deus não deixou os tambores serem usados no templo. Vamos entender. Porque o problema não é o tambor em si. É outra coisa que vamos entender agora e hoje à tarde. Este homem chama-se Vanderlei Dornelles. Ele escreveu um livro muito bom. E o livro chama-se Cristãos em Busca do Êxtase. E ele escreveu o seguinte na página 193. A exclusão do tambor no templo pode indicar que Deus não quis o instrumento na música de adoração por causa de sua relação direta com o misticismo e por sua influência no sentido de excitar as danças e embotar a consciência e o juízo. Porque os tambores tinham uma relação fortíssima com o misticismo, com aqueles cultos místicos, espiritualistas, como os vudus, como os xamânicos têm, como os centros de Umbanda têm, que eles tocam tambores para invocar os espíritos, os demônios.
ou os santos lá que eles falam, né? Continuando, diz assim: o ritmo do tambor que inclinava as pessoas à dança deveria estar de fora do culto, que requer o quê? Lucidez da mente para a compreensão da vontade de Deus. Além disso, uma vez que o templo era uma representação do trono de Deus, a música a ser usada ali deveria distinguir-se daquela usada nas celebrações profanas. Como assim? Ser diferente das músicas profanas. Porque o tambor, na época, tinha uma relação muito forte com a música mundana e com a música mística, com a música do mundo. Eu pergunto, os nossos dias são diferentes? Se naquele dia era assim, hoje muito mais, porque além de continuar sendo um instrumento usado em centro de umbanda, no voodoo, no xamanismo, ainda é o principal instrumento da música do mundo. Rock, roll, música eletrônica, samba, pagode, pode ver, tem tudo, né? Tem pesteado em tudo, em todo tipo de música do mundo. Se este foi um dos argumentos para Deus deixar o tambor de fora, para que a música sacra fosse diferente da música do mundo, este mesmo argumento serve para os nossos dias hoje. Para diferenciar a música religiosa da música do mundo. Este é um dos argumentos. Ainda tem mais, e vamos ver com o tempo. Quem conhece este homem? Samuel Bakhioc, que faleceu recentemente. É um dos grandes teólogos adventistas contemporâneos no mundo. E foi professor na Andrews. E olha o que ele escreveu sobre o uso de tambores. O estudo da música e da liturgia do templo de Jerusalém, bem como do santuário celestial, foi muito instrutivo. Vimos que por respeito pela presença de Deus, instrumentos de percussão e música de entretenimento que estimula as pessoas fisicamente não eram permitidos nos serviços do templo e nem são usados na liturgia do santuário celestial. Para a mesma razão, instrumentos rítmicos e música que estimula as pessoas fisicamente em vez de elevá-las espiritualmente está fora de lugar na igreja hoje. A adoração nos dois templos, terrestre e celestial, também nos ensina que Deus deve ser adorado com grande reverência e respeito. Música na igreja não pode tratar Deus com frivolidade e irreverência. Deveria ajudar a quietar as nossas almas e a responder a Ele em reverência. E principalmente pelo fato de que, outro argumento, com um piano você faz melodia, não faz? Lá, 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 lá. Você cria melodia. Lá, 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 lá. Agora, e com o tambor, você cria melodia? E a Bíblia, inúmeras vezes, apela para que nós cantemos ao Senhor fazendo melodia, seja apenas vocalmente, apenas com a voz, ou usando instrumentos. Fazer melodias para o Senhor. E tambores não fazem melodia. Essa é uma autoridade da igreja, para não dizerem que estamos inventando coisa, que a igreja não pensa assim. Não, eu estou usando a teologia da própria igreja adventista. Se o fulano, se o Beltrano não aceita, problema dele. Mas a nossa teologia sobre música diz isto. Eurídice Osterman, professora na Universidade Adventista, ela disse o seguinte: uma possível explicação para não usar bateria pode ser que por sua natureza não é um instrumento melódico, é o que eu já escrevi agora, o que eu descrevi agora. Em toda a Bíblia há numerosas referências para cantar e fazer melodia com a voz e com instrumentos. Como a bateria não é capaz de fazer melodia, as Sagradas Escrituras não a apresentam como sendo usadas aonde? No santuário. E ela continua dizendo, dos três elementos principais da música, ritmo, melodia e harmonia, o ritmo é o elemento que oferece satisfação imediata e não requer o grau de reflexão e contemplação que a melodia e a harmonia requerem. O aspecto característico da bateria e de outros instrumentos de percussão na música de hoje é o de acentuar a batida, suplantando a melodia e todos os outros instrumentos, os outros elementos. Por exemplo, tem música que às vezes a pessoa vem cantar aqui e você não consegue ouvir a letra, não é?
por causa de tanto barulho, tanta bateria, tanta guitarra, e você não consegue ouvir a música, ouvir a letra. E outra coisa, quanto mais acentuado for a batida, o ritmo, mais a mente vai ser obstruída e o corpo vai ter uma reação mais forte. Instrumentos de percussivos. Músicas com percussão acentuada ou com batidos tendem a apelar mais ao corpo do que à mente. Eu vou ler apenas aqui onde está grifado. Isso apoia o raciocínio de que se alguém quer que Deus controle a sua mente, é difícil que ele o faça através de uma maneira que acentua o físico no lugar da mente. Quanto mais acentuado o ritmo e mais acentuado as batidas, menos a mente funciona. E, consequentemente, a espiritualidade, se for num contexto de adoração. Wolfgang Hans Stephan, PhD, doutor em música, ele escreveu o seguinte, ele é adventista, hein? E é admirado por pastores evangélicos, pela sua profunda teologia da música. E ele escreveu o seguinte, Dr. Stephan, formado em teologia e doutor em música, considera que o ritmo produzido mais propriamente pelo tambor é a característica mais eminente e essencial da música africana, já amplamente relacionada com as experiências de transe Será que existe uma relação aí próxima entre a música, o instrumento que está sendo usado, no caso os tambores, a bateria, e as possessões? Bom, ele perguntou, e se tiver apenas um pouquinho? Tá, eu não vou dizer se pode, se não pode, eu vou dizer que Deus não deixou nenhum tamborzinho entrar. Nenhum pequenininho. Agora eu pergunto, se Deus não deixou nenhum tamborzinho entrar, quem sou eu para dizer que um pouquinho pode? Eu não estou sendo fanático, exagerado. Eu estou seguindo um assim diz o... Se você acha que estou sendo fanático, então a palavra de Deus é que está sendo fanática para você. O problema é que às vezes alguns princípios bíblicos soam como extremistas, sabe por quê? Porque nós é que estamos lá na infinidade do extremo liberal. Então a Bíblia, em alguns casos, para nós vai soar como ridícula, como extremista. Aí então vem o eu acho. Bom, eu acho que nós podemos dosar um pouquinho aqui, equilibrar um pouquinho. Não, mas Deus disse, mas vamos equilibrar um pouquinho isso aqui, porque senão vai assustar as pessoas vão sair da igreja, as pessoas vão embora, não vão querer saber mais de seguir a Jesus. Ora, se alguém segue a Jesus só por causa da música, aqui não é seu lugar. A música deveria ser uma consequência de você seguir a Jesus, e não o contrário. Por isso que eu disse que esse assunto é difícil, porque está ligado diretamente com gostos pessoais. É música com temperinho, mas... Entenderam? E sabe o que o diabo fez? Vou ser claro com vocês. Um dia um adventista chegou para mim e falou assim, olha, eu vou tomar café, mas eu vou misturar um pouquinho de leite de soja. Aí tira um pouco o efeito do café. Porque o leite de soja é bom para a saúde, então aí inibe o efeito do café. Interessante, não é? Sabe o que Ellen White diz no livro Evangelismo? Ela diz assim, que a mentira é como uma trepadeira que precisa da verdade para se apoiar. E aí o diabo então cria verdades com mentiras para dar uma conotação de não ser tão ruim. Percebe o quanto nós precisamos estar atentos, porque o diabo é esperto e ele sabe que nós não somos muito espertos. É por isso que precisamos nos abster, nos afastar, rejeitar qualquer interpretação pessoal nossa e nos prender em um assim diz o Senhor. A guerra entre o bem e o mal é entre fazer a vontade de Deus e não fazer. E o diabo vai camuflar, ele vai misturar, ele vai fazer misturas de maneira que a gente fique cego e não consiga enxergar. Ellen White, inclusive, escreveu a respeito. Ela diz assim que no final dos tempos, que a verdade e a mentira seriam tão parecidas que seriam quase que imperceptíveis aos olhos. Aí, já que o irmão levantou essa questão, aí pode surgir uma outra questão. Mas quem garante que os levitas que estavam cantando não pegou lá a harpa, o violão, o alaúde e fez um rockzinho lá? A resposta está aqui, solta para mim, a primeira música.
uma doutora em música, ela estudou a fundo sobre a música israelita. E ela conseguiu reproduzir uma música através de muito estudo, de muita pesquisa da liturgia judaica, principalmente a mais antiga, e conseguiu construir uma música que talvez não seja igual, mas que seja muito próxima do que era a música israelita. Pode soltar na sequência. Música israelita. Olha a letra e olha a música com o instrumento. Viram só? Pode soltar outro. Esse aqui é um solo. Aquele foi um conjunto. Esse aqui é um solo. Olha o instrumento, a melodia, a voz. Ok, pode soltar outra. Já é suficiente para a gente entender. Outra música com um conjunto. Tá ótimo, pode fechar. Agora vamos comparar com a música de hoje. Isso quer dizer que a nossa música tem que ser igualzinho lá, tempos passados? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a música, os instrumentos não podem sobrepor a letra. O importante na música é a letra, é a mensagem que ela está levando. Porque é a mensagem que vai edificar a igreja e tornar acessível a comunicação do Espírito Santo na mente. Quando a música, os instrumentos sobrepõem a letra, a igreja não é edificada. E acontecem alguns outros transtornos psicológicos que nós vamos explicar hoje à tarde. Como deve ser a nossa música hoje? Deve ser uma música harmoniosa, melodiosa, para falar ao espírito e ao entendimento. Toda música tem ritmo, mas nem todo ritmo é adequado à adoração. A experiência de Caim e Abel, naquilo que estavam oferecendo ao Senhor, ilustra bem. A experiência de Caim e Abel ilustra bem, demonstra bem que não é qualquer coisa que devemos oferecer ao Senhor. E na questão da música principalmente, porque é a adoração. Eu acho que é bom você perguntar essa tarde, não é? Porque eu vou falar sobre isso à tarde. Podemos perceber a exclusão dos tambores também na história de Davi na condução da arca de Quiriat Jearim até a casa de Obed-Edom. Lembram-se da história? Quem se lembra da história? A história diz o quê? Que eles foram buscar a arca, não é? Mas Davi trouxe a arca onde? No carro de boi. E ainda vestiu as vestes sacerdotais, não foi? E para completar o feito, ele pegou os tambores e começou a tocar tambor. Mas deu tudo errado. Não foi o que deu? Tudo errado. Teve lá a experiência de Uzá, que acabou até morrendo. Aliás, não podia nem se aproximar da arca para proteger a arca, para impedir que as pessoas tocassem na arca. E Uzá estava muito próximo e consequentemente acabou tentando segurar a arca ali. Mas eu não vou entrar nos méritos dessa questão, porque o nosso assunto é outro. Aí então paralisou a busca pela arca, a condução da arca até a casa de Obed-Edom. 3 meses depois, Davi então se questionou: o que vou fazer agora para trazer essa arca? E ele reconheceu que deveria fazer da maneira como Deus pediu. E se você comparar, por favor, compare isso em casa, não vai dar tempo de a gente olhar o texto agora. Compare as duas histórias, leia as duas histórias, você vai perceber. Tudo que ele fez na primeira tentativa, de errado, ele retirou na segunda tentativa para que a arca pudesse ser conduzida. Na segunda tentativa, ele não levou mais a arca no carro de bois, porque Deus não queria assim. Eram os levitas que deveriam levar a arca. Ele também não vestiu as vestes sacerdotais. E ele também não usou os tambores. Mas a questão, meus irmãos, por que Davi também tirou os tambores na segunda tentativa? É uma questão assim de raciocínio, de lógica. Davi corrigiu todos os erros da condução da arca. E em toda a sua lista de erros cometidos na primeira tentativa, os tambores estavam inclusos e os tambores ficaram de fora da segunda tentativa. E a arca foi conduzida.
Perceberam? Os relatos bíblicos ainda apontam a liturgia, a música da adoração posterior ao santuário, posterior às instruções dadas por Deus, sem o uso de tambores. Se vocês notarem, para quem faz ano bíblico, preste atenção nisso. Após a instrução que Deus dera da música no santuário, dali para frente, a música ganhou uma outra estrutura. Os tambores não mais fizeram parte, em hipótese alguma, em qualquer celebração espiritual. Ao retornar o povo de Israel do cativeiro, eles ali louvaram e adoraram ao Senhor, não houve tambores, e os instrumentos que foram usados ali foram semelhantes aos usados no santuário. A gente percebe que a liturgia do santuário influenciou as liturgias futuras. E você percebe inclusive isto na igreja do Novo Testamento, e você não encontra no Novo Testamento nenhum louvor com tambores. E você, ao chegar no livro do Apocalipse, e João, ao mencionar as visões que ele teve da adoração e do louvor musical na condução ao céu, e no céu, você percebe que os tambores não fizeram parte. E você percebe outra coisa, que os instrumentos de corda novamente estão lá, com os remidos, numa semelhança à música construída no santuário, quando Deus havia dado as instruções. E isto sugere que a música do céu seja mais ou menos, não podemos dizer que seja igual, porque ninguém nunca ouviu, mas que seja um pouco similar à música projetada na adoração no santuário. E o interessante, todos os remidos receberão harpas. Nossa, parece que Deus é meio fissurado em harpa, não é? Não tem nem um tamborzinho lá. Percebem? Hoje à tarde, você não pode perder. Nós vamos fazer o teste psicológico. Às 3h30, vamos fazer o teste psicológico. E através desse teste você vai conseguir discernir um pouco, diferenciar um pouco o que é música e o que não é. O que é música religiosa e o que não é. Ok? Além de uns vídeos que nós vamos mostrar aqui. Muito intrigantes. E você não pode perder. Meus irmãos, eu espero que não esteja... eu espero que eu esteja nesta manhã contribuindo com a igreja, para que essa igreja seja edificada. Não é para criar confusão, não é para criar briga. É para trazer luz, orientação, precisão na adoração. Para a gente melhorar, porque Deus merece o melhor. Então que Deus nos abençoe e nos guarde.